Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Primeiramente, quero te convidar a me seguir lá no Instagram. Caso você não me siga, eu posto as minhas entradas diariamente e também conteúdos que pode te agregar de alguma forma. Agora vamos seguir para o vídeo de análise e operações de retração de M5 e também M15 para que você ganhe tempo de tela. Então, let's go! Bom, então vamos lá. Fiz os traçamentos aqui nos melhores pares que eu encontrei. Alguns pares eu deixei em aberto, tá? O BBPCAD está bem interessante. Bastante retração. Olha só a consolidação que houve aqui. Deixa eu ver aqui em M15 como que tá. Olha só, eu tenho uma região de falso rompimento para M15, tá? O preço ele rompeu, se movimentou aqui durante um período e retornou com essa vela de reversão de força vendedora. Então, eu vou já ajustar o relógio aqui do tempo de expiração. Se caso o preço toque aqui nessa região, eu vou entrar acreditando no falso rompimento em M15. Eurocad. Bom, o gráfico está numa tendência de baixa, né? Topo abaixo de topo. Média móvel apontando para baixo. Por enquanto não há nada a se fazer. Vou deixar um sino aqui. GBP/NZD, o gráfico não está tão interessante não, tá? Sem topos e fundos evidentes, tem esse topo aqui, mas vou deixar um sino aqui e um sino aqui, porém é importante priorizar pares que estejam melhores, por exemplo, aqui do GBP/CAD, acho que o preço vai se direcionar para tocar aqui, vamos ver se ele toca. Bom, ao JPY, bastante retração aqui, né? Houve rompimento, porém o preço não retornou de fato para essa região, né? Vamos ver o que esse candle aqui vai fazer. Deixa eu ver em M15 como que tá. M15 está interessante, olha só a quantidade de retração que esse par tem deixado no tempo gráfico de M15. Ó. Vamos ver se toca a minha região. Maravilha. Então eu entrei aqui acreditando no falso rompimento em M15. Eu tenho aqui uma região lateral, houve o rompimento, o preço se consolidou aqui durante um período, né? E depois retornou aqui para dentro com essa vela de reversão de força vendedora. Ela nasceu compradora, testou essa região aqui de resistência e reverteu seu movimento e finalizou aqui com bastante corpo para dentro da região. Então agora é aguardar. GBP/CHF, olha só, o preço ele rompeu essa região, respeitou o pullback, se consolidou e agora retornou aqui para dentro. Porém, tem que me atentar que a média móvel está acima do preço. Essa vela é uma vela de reversão, né, que está em tocar a região de suporte. Então, o mais seguro aqui é aguardar a M15 finalizar, tá? Para pensar em uma compra aqui nessa região. Aguardar a movimentação do preço. Então, vou colocar um sino aqui e um sino aqui. GBP/JPY, gráfico lateral, houve o rompimento, preço retornou, né? Porém, Candle nasceu bem próximo aqui da região, então entrar aqui seria arriscado, né? A não ser que você fizesse um traçamento, né? Houvesse um traçamento aqui, por exemplo, jogando o gráfico para M15 e marcar, por exemplo, uma região assim mais distante, por exemplo, igual aqui. Aí você poderia pensar, cogitar em efetuar uma venda aqui nessa região, né? Por enquanto, vou colocar um sino aqui. EURO/JPY, gráfico lateral, tipo de gráfico que eu mais gosto de operar, tá? O gráfico ele
se movimenta respeitando os limites de suporte e resistência. Porém, tem que se atentar com esse tipo de movimentação aqui, tá? O preço ele rompeu, retornou, não respeitou o falso rompimento. Então, gráficos assim, às vezes você deve priorizar para poder operar em times maiores. Aqui eu tenho uma região de falso rompimento para M15, tá? O preço ele rompeu e retornou com esse candle aqui de força compradora. Então, existe a possibilidade aqui de entrada nessa região de suporte, apesar que o preço agora está distante dessa região, né? Euro USD, então o gráfico não está tão interessante, deixa eu ver aqui em M15 como que tá. Em M15 houve aqui um falso rompimento, o preço respeitou lindamente essa região, né? Parece que agora está aí com uma força de baixa, né? Então, por enquanto, vou colocar um sino aqui e um sino aqui e um aqui, tá? Ó, respeitou aqui, né, essa região de retorno do preço. M15 vai finalizar agora. Então, se M15 finalizar como uma vela compradora, ou seja, se essa vela aqui em M5 reverter o seu movimento, existe a possibilidade de efetuar uma compra mais para frente, né? Aqui no áudio está acontecendo o rompimento da região, né? Deixa eu ver aqui em M15. M15 de fato está rompendo a região. Vou colocar um sino aqui e vou fechar o par, tá? Para eu ver aqui o SDCAD. O SDCAD eu tenho uma região aqui, né, de resistência interessante. O preço rompeu, retornou. Média móvel aí acima do preço. Em M5 ele não está tão interessante, né? As velas aqui anteriores retraíram, porém, aqui ele tem fechado de corpo cheio, não apresentando topos e fundos evidentes. Então, vou colocar um sino aqui e vou fechar o par. Um sino aqui também. E olha só, o GBP-CAD está brigando aí em cima da taxa, né? Deixa eu ver em M5 se respeitou. M5 respeitou a região. Por que eu não entrei para M5? Eu não entrei para M5 por causa do candle anterior, tá? O candle anterior não demonstrou força vendedora. Ao contrário, é um candle de força compradora. Se essa vela fosse anterior, eu teria entrado. Então, por isso que eu cogitei a entrada aí, acreditando nesse falso rompimento em M15. Olha só, vamos ver se esse candle vai retrair aqui, né, nesse ponto de resistência com média móvel. Aqui no GBP JPY, o que eu queria de fato é esse preço retornar aqui para dentro dessa região mais abaixo, né? Existe essa possibilidade. O candle já está em reversão, né? Em M15. Entrada aqui para falso rompimento em M15. Tenho operado bastante M15, mas é para entender melhor esse operacional, tá? Em M15 o cenário tá interessante e em M5 também. Por que eu não entrei para o falso rompimento em M5? Por causa desse candle aqui anterior, tá? É um candle de força compradora. Então, eu fiquei com receio de entrar aqui nessa região. Em M5 temos um cenário interessante, gráfico
andando de forma lateral, consolidação aqui na região e falso rompimento em M15. Respeitou aí lindamente a região, né? Olha só, falso rompimento em M15, em M5 também respeitou, né? E é isso. Let's go! Agora é procurar aí uma segunda oportunidade e vamos lá. Vou mudar aqui o tempo gráfico, né, para voltar para M5. Deixa eu ver aqui em M15 como que tá esse cenário. Vamos ver aqui. Agora eu vou colocar um sino aqui. EVP CHF rompimento aí da região, então vou fechar o par, tá? Ó, o GBP JPY está direcionando para voltar para dentro dessa região aqui, então isso é bom. EURUSD eu até cogitei a possibilidade de entrada aqui, tá? Porque o preço ele retornou aqui para dentro da região. Tocou logo no início da primeira vela, né? De M5, porém eu tô com receio de entrar aqui, tá? Então por enquanto eu vou ficar de fora dessa operação. Vou olhar com calma todos os pares. Ó, o GBP-JPY tá fazendo o que eu gostaria que ele fizesse, né? Tá retornando aqui para dentro dessa região. O preço ele rompeu, respeitou o pullback com esse candle aqui e agora aparentemente está retornando aí para dentro da região, né? Vamos ver como esse candle aqui vai finalizar. Se ele finalizar com bastante corpo aqui para dentro, corpo cheio, sem demonstrar retração, existe a possibilidade de eu entrar vendido aqui. Está rompendo também até a média móvel. Ó, acabou que o euro está respeitando, né? Vou colocar um sino aqui. Quem sabe a segunda vela vem buscar aqui novamente. O SDCAD, a vela estava vendedora, reverteu seu movimento. Na verdade, eu não tinha nem visto esse par aqui, né? Eu tinha aberto ele até então. Era o GBP. Aqui só importa para mim se esse preço voltar aqui para dentro. Ó, o GBP-JPY está retraindo. Então, o mais seguro aqui seria eu aguardar o candle de M15 finalizar abaixo aqui dessa região, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma região, ó, de retração, tá? Então, eu vou aguardar a M15 finalizar para eu cogitar uma venda nessa região aqui, ó, como o candle está retraindo. Então, pode ser que não volte agora nesse candle, mas no próximo, talvez no fechamento de M15, ele retorne para dentro da região. Paciência. Aqui ficaria um pouco arriscado de entrar comprado por causa da retração desse candle. Se fosse uma vela de força com o corpo fechado, aí sim poderia pensar na possibilidade, né? Apesar que M15 finalizou acima da região, então acabou que foi uma entrada que, né, poderia ter cogitado sim de ter entrado, mas acabou que passou, perdi a oportunidade, né? Vou colocar um sino aqui.
Vamos ver se esse candle vem buscar aqui novamente. Se ele vier buscar, eu vou entrar para M15, tá? Ó, aqui no Eurocard, o que eu aguardo desse preço é ele retornar para essa região aqui, tá? Tem respeitado essa região, né? Velas anteriores retraindo, respeitando até a região de média móvel. Mas como nenhuma região dura para sempre, pode ser que esse candle agora retorne aqui na intenção de esticar para buscar uma região mais distante, né? Região taxa de preço dos preços anteriores. Vou colocar um sino aqui, vamos ver se essa vela vai finalizar com corpo cheio ou se ela vai retrair como as anteriores. Ó, o GBP tá tentando retornar aqui para dentro, tá? Essa vela, ela nasceu distante e esticou para tocar aqui. Essa, olha só a distância que ela já nasceu próximo da região. Pode ser que retraia? Sim. Mas o que eu quero é que esse preço ele rompa essa região, possivelmente essa região mais abaixo aqui, para eu ter uma confiabilidade maior de entrar vendido aqui na região. Por que eu coloco o gráfico em M1 para eu entrar? Para tentar evitar o delay ao máximo, tá? Eu sempre fiz isso. Eu acredito que evita sim o delay e é por isso que eu faço isso. E aqui no Euro JPY eu tenho uma região de falso também nessa região aqui, tá? O preço pode vir testar essa região de falso rompimento com esse candle aqui. Estamos na segunda vela do quadrante. Seria interessante ela esticar para tocar aqui. Caso ela esticasse para tocar, existiria a possibilidade de eu entrar aqui para M15 acreditando no falso rompimento em M15, já que para M5 o preço não vai tocar dentro do tempo de segurança, né? Porque já passou do tempo, já está quase no final desse candle aqui. Vamos ver se ele vai lá. Se ele vier testar essa região, eu vou entrar aqui acreditando no teste da região do falso rompimento em M15. Vale salientar que existe dois tipos de falso rompimento, tá? Tem aquele rompimento que acontece e o preço já retorna na vela seguinte, e tem aquele rompimento que o preço ele se movimenta durante um período e depois ele vai e retorna para dentro da região. Chegou bem próximo de tocar aqui, mas não tocou. Vamos ver se vai lá. Eu já entrei aqui, chegou, triscou na região, mas eu peguei uma boa região, tá vendo? Por isso que eu jogo o gráfico para M1, porque na minha percepção evita o delay. O GBP JPY de fato está retornando aqui para dentro, né? Rompendo até a região aqui de retração de M15. Vou colocar um sino aqui, apesar que eu já estou em outra operação, tá? Aqui, jogando o cenário para M15, eu tenho uma região de suporte, onde o preço se consolidou aqui,
deixando pavios tanto na parte superior quanto na parte inferior. Houve o rompimento da região, respeitou o pullback nesse candle aqui e o preço retornou com essa vela aqui de força compradora, com bastante corpo aqui para dentro da região. Eu tenho velas anteriores retraindo. Aqui eu poderia pensar também na possibilidade de ter entrada aí para uma reversão de M5 para M15, tá? Já que o preço tocou aqui na segunda vela do quadrante de M5. Então, vamos aguardar aí a movimentação e finalização desse preço, né? Meu único receio aqui é essa média móvel apontando para baixo. Então, vamos aguardar aí. Respeitou aí lindamente, né, a região, olha só, de falso rompimento, né? Então, é isso, confie na sua análise até o final. Viu que a vela nasceu como vendedora, reverteu seu movimento e ganhou força de alta, respeitando a região de falso rompimento em M15. Então, é isso. Gratidão por estar aqui e até a próxima.